Bom, voltando aqui ainda ao nosso módulo de introdução ao gerenciamento de processos de negócios, a gente vai passar agora para o que é BPM, o que é essa disciplina essa gestão de processos de negócios, o que seria? Bom, é uma disciplina, assim como existem outras disciplinas na gestão, como gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de bens materiais, existe também a gestão estratégica, existe também a gestão de processos de negócio. Então é uma disciplina, como eu falei, integra estratégias e objetivos de uma organização com expectativas e necessidades de clientes, por meio do foco em processos ponta a ponta. Basicamente estuda a minha organização como um grande conjunto de processos e como ela tenta, a partir desses processos, gerar valor e satisfazer necessidades e desejos dos clientes. Então ela engloba estratégias, objetivos, cultura, estruturas organizacionais, papéis, políticas, métodos e tecnologias para analisar, desenhar, implementar, gerenciar desempenho, transformar e estabelecer a governança de processos. Então basicamente é isso, a governança de processos, seria como a maneira que a minha organização ela se dá no dia a dia, como ela se gerencia no dia a dia, a partir de processos, e tem todos esses aspectos gerenciais são estudados pela disciplina de BPM, as estratégias, objetivos, cultura, enfim, tudo isso que foi dito aqui no slide. Essa disciplina de BPM, ela tem um livro, um repositório equalizador de conceitos que se chama CBOK. Assim como a disciplina de projetos tem o PMBOK, a disciplina de processos tem o CBOK, e é como eu falei, repositório equalizador dos conceitos fundamentais da disciplina. Então, todos os conceitos, tudo aquilo que envolve a disciplina, que é estudado, está nesse livro, para deixar o conhecimento equânime entre os estudiosos, entre as pessoas que são, enfim, que trabalham com a área. O CBOK é organizado em 9 áreas de conhecimento, as 9 áreas estão aqui no slide, e ele é mantido por uma associação, a BPMP, que também certifica profissionais especialistas em BPM. Bom, e por que estudar a gestão por processos? Traz algum benefício para a minha organização? Quando a gente vê as organizações, estuda as organizações, percebe que ao longo do tempo, historicamente, as organizações se estruturavam de maneira hierárquica. Tem o pessoal técnico e tem os seus supervisores, e acima dos supervisores tem os diretores, os presidentes. Enfim, historicamente, de maneira comum, as organizações são estruturadas de maneira hierárquica. Além dessa estruturação hierárquica, também é estruturada de maneira funcional. Tem lá na minha organização a área de gestão de pessoas, a área de marketing, a área de financeiro, de TI, enfim, as mais diversas áreas da minha organização. E essa estruturação, tanto hierárquica quanto funcional, ela gera o que é chamado de ilhas isoladas de conhecimento. Então, a comunicação ela fica como se fosse ilha mesmo, fica isolada entre tanto as barreiras hierárquicas, tanto a dificuldade de se passar o conhecimento de um nível de qualquer um dos níveis para outro nível, e além dessa barreira hierárquica ainda teria que passar pela barreira funcional. Então, basicamente, se alguém da área de atendimento que está no nível mais baixo da estrutura hierárquica da organização perceber um problema que ele é mais estratégico de uma área diferente, de uma área finalística ou de uma área
talvez gestão de pessoas ou marketing, enfim, qualquer uma das outras áreas que não seja dele, é muito complicado que esse conhecimento, que essa comunicação se dê de maneira fluida e fácil entre esses níveis. Então, a gestão de processos, ela vem basicamente para tentar melhorar esse aspecto, para tentar deixar mais um exemplo mais prático. A gente pode pensar até no nosso estado mesmo. O estado é organizado em secretarias, né? Temos a Secretaria de Administração, a Secretaria da Fazenda, a da Educação, e para o Estado fornecer educação para o cidadão, essa atividade finalística, esse processo finalístico, como o ensino fundamental e o ensino médio, por exemplo, como está aqui no slide, a educação precisa de insumos que vêm de outras secretarias, como gestão de pessoas, gestão de bens e serviços, gestão documental, com lá de Secretaria de Administração, o dinheiro, o orçamento que vem da Secretaria da Fazenda. E como a gente pode perceber aqui, há barreiras, né? São processos diferentes, são secretarias diferentes. Então, quando a gente estuda processos, quando a gente vem com a ideia de BPM, de melhorar e transformar os processos, a gente pensa no processo ponta a ponta. A gente tenta otimizar o processo desde o início até o fim. Então, se nós vamos falar de ensino público ou de pesquisa e extensão, a gente pensa desde dos insumos que são necessários para gerir o ensino público, para gerir pesquisa e extensão, até a entrega desse valor ao cidadão. Então, é uma maneira contínua, pensar o processo de ponta a ponta, do início ao fim, e com isso tenta-se eliminar essas barreiras, que obviamente não são barreiras físicas, mas barreiras, são ideias de barreiras que atrapalham a comunicação e a fluidez do processo. A gestão do processo também vem para avaliar indicadores de desempenho das mais diversas maneiras. Por exemplo, vamos pensar aqui numa pizzaria que tem 6 solicitações, aqui coloquei como um exemplo, mas pode ser as suas mais diversas solicitações, e tem os seus departamentos aqui, departamento de atendimento, de triagem dos pedidos, o assador da pizza, aquele que monta a pizza, prepara os ingredientes, o que monta a pizza e o que vai entregar. Cada um dos meus departamentos aqui, dessas áreas da minha pizzaria, eles são, de certa forma, bem eficientes. Eles só tem problema da maneira que eu meço o desempenho de cada um dos departamentos. Eles são bem eficientes. É um problema a cada 6 pedidos. Então, 85% de satisfação, considero um bom desempenho. Mas se eu for ver de uma maneira global, a minha organização, eu posso ter 100%, os meus clientes vêm como 100% dos meus pedidos com problemas, com defeitos, por assim dizer. Então, a gestão de processos vem para avaliar indicadores das mais diversas visões possíveis, tanto dentro do departamento, como de maneira global, como individual, e é mais um dos benefícios da gestão de processos. A gestão de processos também vem para uniformizar o entendimento e os métodos de trabalho. Então, se não é uniformizado o entendimento, se os métodos de trabalho não estão padronizados, bem definidos, é como aqui o pessoal remanda, que batem cabeça, a confusão de entendimento do que não sei como é que chama essa pessoa aqui, mas quem seria na ideia o gerente da organização, ou o nível estratégico da organização, fala uma coisa, os demais não entendem, fazem outra, batem cabeça. Mas se eu tenho um entendimento uniformizado, os métodos de trabalho padronizado, eu tendo a ter tudo um ambiente mais calmo, mais direto, mais eficazes e eficientes, né?
A ideia também de gerir processos do BPM é rever os processos e simplificar os procedimentos. Então, os processos são vistos com todas as áreas, elas se juntam para falar sobre o processo e rever o processo, deixá-lo mais simples. E a ideia é que essas frases aqui, tão comumente ouvidas, elas sejam ditas na iniciativa de melhoria de processo e que o processo seja melhorado para que elas não precisam ser repetidas, né? Que elas não precisam existir mais. Então, o cliente aqui fala que o sistema não funciona, as compras demoram muito, o setor de compras diz que não existe planejamento, o jurídico demora muito para aprovar, o jurídico já diz que são sempre os mesmos erros e não tem informação suficiente, o financeiro diz que são muitas multas, o fluxo de caixa não é otimizado. A ideia é essa, de fazer BPM, de melhorar os processos. Quando vai fazer uma iniciativa de processos, todos possam falar, dizer os problemas, falar quais são as questões e há um entendimento, há uma uniformização e há uma melhoria do processo. E, por fim, a ideia de BPM é aumentar a eficiência, né? Reduzir retrabalho, ganhar velocidade, diminuir custo e melhorar a qualidade daquilo que a minha organização entrega. Bom, basicamente era isso, este módulo. Está lá no ambiente virtual o fórum desse módulo. Vocês podem deixar perguntas que tiverem, algum comentário para ser discutido. A gente vai ver assim que possível, responder com a maior rapidez possível. E também vocês podem acessar o nosso site www.eproc.sc.gov.br. Lá vocês podem conhecer melhor a EPROC, tem material interessante lá sobre gestão de processos. Nossas redes sociais estão lá, vocês podem seguir. E basicamente é isso. A gente se vê no próximo módulo.